Você já parou para se perguntar por que, depois de tantas orações, tanto jejum, tanto esforço para viver uma vida que agrada a Deus, ainda assim há momentos em que você se olha no espelho e vê um fracasso? Por que, mesmo caminhando nos caminhos do Senhor, seu coração ainda carrega esse peso, essa sensação de que nunca é o suficiente? Talvez você sirva na igreja, talvez você leia a Bíblia todos os dias, talvez você ore, busque, se esforce. E ainda assim, quando a noite chega e você está sozinho com seus pensamentos, aquela voz sussurra: você não está conseguindo, você é um fracasso. É sobre isso que precisamos conversar hoje. Não para fingir que esse sentimento não existe, mas para entender de onde ele vem e o que Deus realmente pensa sobre isso. Há uma história nas Escrituras que muitos conhecem, mas poucos param para sentir. É a história do profeta Elias, um homem poderoso, usado por Deus de maneiras extraordinárias. Ele orou, e o céu se fechou por 3 anos e meio. Orou novamente, e o fogo desceu do céu. Enfrentou 450 profetas de Baal sozinho, e venceu. Um gigante espiritual, certo? Mas logo depois desse momento de glória, desse momento em que Deus se manifestou de forma tão poderosa, Elias fugiu. Fugiu de uma ameaça de uma mulher chamada Jezabel. E lá, debaixo de um zimbro, no deserto, ele pediu a Deus que tirasse sua vida. Ele disse: basta, Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Você consegue sentir o peso dessas palavras? Um homem que acabara de ver o poder de Deus de forma tão real, tão visceral, agora se sentia um completo fracasso. Ele não via valor em continuar. Ele olhava para si mesmo e via apenas insuficiência. E aqui está a primeira verdade que precisamos entender. Até os mais fiéis servos de Deus passaram por isso. Você não é o primeiro a se sentir assim, e certamente não será o último. Mas por que isso acontece? Por que servimos a Deus e ainda assim nos sentimos fracassados? A resposta começa em como medimos o sucesso. Vivemos em um mundo que nos ensinou que sucesso é visível, é quantificável, é comparável. Sucesso tem números, tem resultados imediatos, tem reconhecimento. E de forma sutil, às vezes sem perceber, levamos essa mentalidade para dentro da nossa fé. Começamos a medir nossa vida espiritual pelos padrões do mundo. Quantas pessoas eu evangelizei? Quantos milagres presenciei? Quanto minha igreja cresceu? Quanto eu mudei visualmente? E quando as respostas não correspondem às nossas expectativas, quando não vemos os resultados que esperávamos, nos sentimos fracassados. Mas deixe-me te fazer uma pergunta. Será que Deus mede o sucesso da mesma forma que nós? O pastor Rick Warren, em seu livro Uma Vida com Propósitos, nos lembra de algo fundamental. Você não foi colocado na terra para ser lembrado. Você foi colocado aqui para preparar-se para a eternidade. Essa é uma mudança radical de perspectiva. Sucesso não é sobre o que as pessoas veem, é sobre quem você está se tornando diante de Deus. Pense no rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia diz. Mas Davi também foi um homem que cometeu adultério, que orquestrou um assassinato, que falhou como pai. Aos olhos do mundo, muitas de suas ações o tornariam um fracasso moral. No entanto, Deus o chamou de homem segundo o seu coração. Por quê? Porque Davi sabia retornar. Ele sabia se arrepender. Ele sabia que sua identidade não estava em seus sucessos ou em seus fracassos, mas em ser amado por Deus. No Salmo 51, depois de ser confrontado pelo profeta Natã sobre seu pecado, Davi escreveu: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi não tentou se justificar, não tentou esconder. Ele simplesmente voltou para Deus com o coração quebrantado. E aqui está outra verdade. Você se sente um fracasso porque está olhando para o lugar errado. Você está olhando para suas obras, para seus resultados, para o que você produz. Mas Deus está olhando para o seu coração. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, escreveu algo que muitas vezes passa despercebido. Ele disse: plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Você compreende o que ele está dizendo? Seu papel não é fazer as coisas crescerem. Seu papel é plantar e regar.
O crescimento, os resultados, as transformações, isso pertence a Deus. Quando você se sente um fracasso porque não vê os frutos que esperava, você está assumindo uma responsabilidade que nunca foi sua. Eugene Peterson, renomado autor e pastor, passou 30 anos pastoreando uma pequena igreja no interior. Não havia explosão numérica, não havia reconhecimento massivo, mas ele entendeu algo profundo sobre o chamado de Deus. Fidelidade importa mais que sucesso visível. Ele escreveu: "O que importa não é a grandiosidade de nossas obras, mas a fidelidade em pequenas obediências." Pense nisso, pequenas obediências, não grandes conquistas espirituais, não ministérios massivos, pequenas obediências diárias. Você orou hoje, mesmo sem sentir vontade? Pequena obediência. Você escolheu perdoar alguém que te magoou? Pequena obediência. Você falou a verdade quando seria mais fácil mentir? Pequena obediência. Aos olhos do mundo, essas coisas não parecem muito, não ganham aplausos, não enchem igrejas, mas aos olhos de Deus, elas são tudo, porque revelam um coração que está sendo moldado, transformado, refinado. Jesus disse em Mateus 25, "Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei." Perceba, ele não disse, "servo bem-sucedido e famoso." Ele disse, "servo bom e fiel." A fidelidade no pouco é o que Deus honra. Mas há ainda outro motivo pelo qual nos sentimos fracassados. E esse motivo é mais sutil, mais profundo. É porque, no fundo, ainda estamos tentando ganhar algo de Deus. Fomos ensinados sobre graça, cantamos sobre graça, pregamos sobre graça, mas secretamente, em algum lugar do nosso coração, ainda acreditamos que precisamos merecer o amor de Deus, que precisamos provar nosso valor, que precisamos ser bons o suficiente. E quando falhamos, quando tropeçamos, quando não atingimos os padrões que estabelecemos para nós mesmos, nos sentimos fracassados porque, no fundo, achamos que Deus está decepcionado conosco. Mas a verdade libertadora do Evangelho é esta: você já tem o amor de Deus, completamente, irreversivelmente, não por causa do que você faz, mas por causa do que Cristo fez. O pastor Timothy Keller escreveu: "O Evangelho é essa. Somos mais pecadores do que jamais ousamos acreditar, mas mais amados e aceitos em Cristo do que jamais ousamos esperar." Leia isso novamente. Você é mais amado do que pode imaginar, não por seus sucessos, não apesar de seus fracassos, mas por causa de Cristo. Romanos 8:1 declara: "Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus." Nenhuma condenação, não menos condenação se você se esforçar mais. Não condenação reduzida se você orar mais. Nenhuma condenação. Quando você entende isso de verdade, quando isso penetra não apenas sua mente, mas seu coração, algo muda. Você para de servir a Deus para provar seu valor e começa a servir porque já sabe que é valioso. Há um peso que sai dos seus ombros. Uma respiração que você não sabia que estava segurando finalmente é liberada. Então, o que fazer com esse sentimento de fracasso? Como lidar com ele de forma prática? Primeiro, pare de se comparar. A comparação é ladra da alegria, já disseram. E na vida espiritual, a comparação é ladra da paz. Você não é chamado para ser como aquele irmão da igreja. Não é chamado para ter o ministério daquele pastor. Você é chamado para ser você, na jornada única que Deus traçou para a sua vida. Segundo, aprenda a celebrar pequenas vitórias. Você acordou e orou? Vitória. Você escolheu a paciência em vez da raiva? Vitória. Você se desculpou quando errou? Vitória. Pare de esperar por transformações dramáticas e comece a perceber as pequenas mudanças que Deus está operando em você. Terceiro, pratique a honestidade com Deus. Assim como Davi, assim como Elias, traga suas frustrações, suas dúvidas, seus sentimentos de fracasso para diante de Deus. Ele já sabe de tudo mesmo, mas quando você verbaliza, quando você traz à luz, algo acontece. A escuridão perde seu poder. Quarto, cerque-se de comunidade. Não da comunidade que exige perfeição, mas da comunidade que permite vulnerabilidade, onde você pode dizer, estou lutando, e encontrar graça, não julgamento. E quinto, lembre-se diariamente, você não está construindo seu valor, você está descobrindo o valor que Deus já colocou em você.
O Eclesiastes nos ensina que há tempo para tudo, tempo de plantar e tempo de colher. Talvez você esteja no tempo de plantar, e o tempo de plantar raramente parece bem-sucedido. Você coloca a semente na terra e por semanas não vê nada, apenas terra, trabalho invisível, crescimento subterrâneo. Mas isso não significa fracasso. Significa que algo está acontecendo onde você não pode ver. Talvez Deus esteja fazendo em você uma obra que não é para os olhos dos outros, mas para a profundidade da sua alma. Talvez Ele esteja te ensinando que o valor não está nos resultados visíveis, mas no caráter que está sendo formado. Jesus contou uma parábola sobre um semeador. E o interessante é que o semeador lançou a semente em diferentes tipos de solo. Nem toda semente produziu frutos, mas o semeador não foi chamado de fracassado. Ele foi chamado de fiel, porque seu trabalho era semear. O crescimento estava nas mãos de outro. Você não é um fracasso. Você é alguém que está sendo moldado. Você é alguém que está aprendendo. Você é alguém que, apesar das dificuldades, ainda está aqui, ainda está buscando, ainda está tentando. E isso, meu amigo, isso não é fracasso. Isso é fé. Fé que continua mesmo quando não vê. Fé que caminha mesmo quando tropeça. Fé que busca mesmo quando se sente vazia. O profeta Habacuque escreveu algo lindo. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Mesmo quando nada parece dar certo, mesmo quando não há frutos visíveis, mesmo assim há uma alegria que vem não das circunstâncias, mas do próprio Deus. Essa é a fé que te convido a ter, não uma fé que nega as dificuldades, não uma fé que finge que o sentimento de fracasso não existe, mas uma fé que diz, mesmo aqui, mesmo agora, Deus é bom e eu sou amado. Você pode não ver isso ainda, pode não sentir isso plenamente, mas continue caminhando, continue buscando, continue confiando, porque o Deus que começou uma boa obra em você é fiel para completá-la. E um dia, quando você olhar para trás, verá que nada foi desperdiçado, nem as lágrimas, nem as dúvidas, nem os momentos em que você se sentiu completamente perdido. Tudo fez parte da jornada que te trouxe até aqui, uma jornada que não é sobre ser perfeito, mas sobre ser amado enquanto é transformado. Então, respire, descanse um pouco. Você não precisa carregar o peso de ser perfeito. Você não precisa provar seu valor. Você já é valioso. Você já é amado. E você não é um fracasso. Você é apenas alguém no meio do caminho. E isso está perfeitamente bem. Se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, se você se identificou com essa luta, deixe nos comentários seu nome e sua cidade ou estado. Queremos orar por você, por sua família, ou por aquele parente próximo que está passando por dificuldades. Você não está sozinho nessa jornada. Deixe também seu like neste vídeo e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que podem fortalecer sua caminhada com Deus. Que a paz do Senhor esteja com você.